Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 17 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, a partir do versículo 17, a Bíblia aqui vai narrar a história de um jovem príncipe que foi até Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e perguntou o que era necessário ele fazer para herdar o reino eterno. Jesus então começa a desenvolver aquele diálogo com esse jovem. E depois de um período ali conversando, Jesus então fala para ele: olha, só uma coisa te resta, já que você tem observado os mandamentos, conforme Jesus havia perguntado para ele. Jesus então falou: então te resta só mais uma coisa, vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. Aí a palavra de Deus diz que aquele jovem ele fica contrariado com essa palavra. Em contrapartida, a palavra de Deus também diz que Jesus fita nele o olhar e o amou ali, naquele momento. Então o jovem agora contrariado com as palavras de Jesus, pelo fato dele não estar disposto a abrir mão, no caso das riquezas dele, terrenas, momentâneas, para poder então herdar uma herança maior, que era na glória. Jesus havia falado isso para ele. Então ele, contrariado, cabisbaixo, quem sabe triste, vira as costas e vai embora. Dentro disso, Jesus ele fala: quão dificilmente é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Aí os discípulos entre si ficam olhando aquela fala de Jesus, ouvindo aquela fala. Então eles estranharam, Aqui diz o contexto da Bíblia. E Jesus pegou e falou: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, herdar o reino dos céus. Aí entra, E aí Jesus vai falando: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Ou seja, aquele que confia na riqueza, primeiramente não em Deus. Quando na verdade a gente bem sabe que a nossa confiança tem que estar inteiramente voltada ao Senhor, a Deus. Isso é incontestável. Então, eles ficaram, no versículo 26 fala, eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? E entra aqui esse versículo que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, Deus então, o homem, agora vamos entrar aqui um pouco dentro da questão teológica. O homem por si só ele não se salva. Precisa de uma ação direta de Deus sobre as nossas vidas. Lembra quando Adão caiu em pecado, desobedeceu? A palavra de Deus fala que ele pegou folhas de figueiras ali para ambos se cobrirem. Ali dentro da teologia quer dizer salvação pelas obras. E aí Deus ele foi lá e proveu através do animal ali, de uma vítima inocente, o sacrifício para eles ali, ou seja, fez vestimentas, no caso para eles ali, da maneira que Deus quis fazer. Então a gente sabe que daí é graça, é favor de Deus. A salvação sempre foi pela graça, sempre, desde o Antigo Testamento até o Novo, sempre foi graça de Deus sobre a humanidade. Até porque a palavra de Deus nos mostra que se depender do homem por si só, se chegar até a Deus, ele nunca vai conseguir. Sempre precisa ter uma ação de Deus nas nossas vidas, nos convencendo que somos falhos, pecadores, cheios de defeitos, imperfeitos, escravos do pecado, e obviamente precisamos de um libertador. É nessa hora que o Espírito Santo nos aponta para Cristo, e uma vez Cristo entrando em nossas vidas, ele muda a nossa história, e o nome de Jesus, o nome de Deus passa a ser glorificado sobre nós. Pois bem, mas o que eu queria frisar aqui dentro desse contexto todo é que, assim como em questão de salvação é impossível para o homem por si só se salvar, precisa de uma ação direta de Deus. Assim, meu irmão e minha irmã, também é no campo
das suas dificuldades, das suas impossibilidades. Deus, ele atua no campo das nossas impossibilidades. Deixa eu ser mais claro e mais específico, para mim poder falar aquilo que Deus colocou no meu coração aqui nessa manhã. Eu já disse aqui em outros vídeos que Deus, ele nunca vai precisar de tempos favoráveis para mudar a tua história e a minha história. Deus, ele age sempre na contramão do homem e confundindo a lógica humana. Sempre. Deus, ele vai na contramão da lógica. Deus sempre age no campo das impossibilidades. Quando muitos pensam que é o fim, Deus, ele vem e começa a escrever uma nova história sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando os médicos dizem que não tem mais jeito, aí o impossível de Deus entra em ação. Quando você vê tudo desmoronado ou desmoronando à sua volta e você fala, agora é o fim, agora é quando as situações chegam nesse patamar que Deus, então, ele começa a mostrar o favor dele sobre as nossas vidas. Até porque quando as coisas estão favoráveis, eu e você, a gente mesmo faz. Quando está no campo das nossas possibilidades, então Deus permite com que a gente haja de alguma maneira para tentar, de alguma maneira, solucionar algum problema, alguma dificuldade, alguma luta que nós estamos enfrentando. Só que chega uma hora, tem situações que chega uma hora que não há mais o que ser feito. É como um diagnóstico mesmo dos médicos em relação a um parente, a um familiar, a um ente querido, e os médicos vêm e falam, usamos todos os recursos que tínhamos, que tem ao nosso dispor, e não há mais o que ser feito. Agora, muitos médicos até falam, agora é só oração mesmo, só Deus para fazer o milagre. É nessas horas que nós chegamos no campo das impossibilidades. Então é nessas horas que Deus ele age, ele entra com o sobrenatural para agir ao meu e ao seu favor. Então os impossíveis, que para os homens é impossível, para Deus é possível. Não há impossibilidades para Deus. Deus não é limitado igual a gente. Então, meu irmão e minha irmã, independente do tamanho do seu problema, independente se falaram não tem mais jeito e é o fim, independente se o cenário à sua volta é só ruína e destruição, agora você chegou num campo das impossibilidades suas, mas das possibilidades de Deus, porque é no impossível que Deus opera. Enquanto está favorável para você e para mim, enquanto a gente consegue continuar caminhando, de alguma maneira tentando vencer as dificuldades, Deus permite. Mas quando entramos no campo das impossibilidades, então agora Deus ele entra com a ação dele. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7, quando foi-lhe posto um espinho da carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear, a palavra de Deus ali naquele contexto vai dizer que 3 vezes Paulo clama a Deus para que o afastasse dele. Aí Jesus vem e fala, Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo, depois que ele entende isso, ele começa, então por isso, mais me alegrarei na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas privações, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo estava dizendo ali, quando chego, entro no campo das minhas impossibilidades, eu vejo Deus agindo com o sobrenatural sobre a minha vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Quando eu chego no meu limite e não tem mais como eu ir além, nem um passo mais à frente, Deus fala, agora é minha vez de poder entrar com ação. Agora você chegou justamente onde eu quero. Aonde a medicina falou já não tem mais jeito. Agora você chegou num cenário que eu queria que você chegasse. Agora você chegou nas suas impossibilidades. Agora você chegou aonde não há mais o que ser feito. E é nessa hora que Deus fala, agora é minha vez de agir. Deus, ele é perito em fazer isso, meu irmão e minha irmã. Lembra Gideões e os 300? Era um exército de 32 mil. Pararam com 300 para lutar com mais de 150 mil do exército inimigo.
eles entraram no campo das impossibilidades. Tinha um propósito, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que eles não dissessem com o exército de 32 mil, a nossa força fez isso. É os mistérios de Deus. Lembra Lázaro? 4 dias. Mas por que 4 dias depois Jesus chega? Porque até com 3 dias eles diziam naquele tempo que a pessoa que fosse morta poderia ressuscitar. Então Jesus chegou em 4 dias, porque no 4º dia já acabava com todas as possibilidades. Se ele chegasse no 3º dia e operasse o milagre, as pessoas poderiam falar, não, é o que a gente acredita, com 3 dias ressuscitou, então não foi ele, a pessoa voltou por si só. Então Jesus falou, vou no 4º dia, o nome de Deus vai ser glorificado, porque no 4º dia saiu do campo das possibilidades e entrou no campo das impossibilidades. Então é no campo das impossibilidades que Deus opera o milagre, para ele mostrar que ele é Deus, que ele faz, que ele tem poder para isso. E eu termino dizendo, certa feita meu pai foi internado numa UTI, e o estado dele era gravíssimo. Eu não pude estar perto dele no tempo, porque eu estava fazendo a obra de Deus longe, em outra cidade. Chegou a notícia para mim, e eu fui orar, fiquei uma semana orando. Quando foi no sábado, o Senhor veio e falou para mim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Por isso hoje verás, saberás, por isso hoje verás e saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu, e embaixo na terra nenhum outro há. Quando Deus me deu aquela palavra, eu estava orando em relação ao meu pai. Ele estava dizendo, é o fim para a medicina. Seu pai entrou no campo das impossibilidades para o homem, já não há mais o que ser feito. Mas você vai ver e vai refletir no teu coração, que eu sou Deus em cima no céu, e embaixo na terra nenhum outro há. Deus foi lá na UTI, entrou, e removeu meu pai lá de dentro e acrescentou mais 4 anos de vida, quase 4 anos de vida para ele. E depois eu recebi a notícia. Quando Deus me deu essa palavra, quando foi à tarde, eu recebi a notícia que meu pai saiu do hospital, entrou morto. Aquele ali, naquele momento ele entrou para morrer. Mas Deus, através das orações, das minhas orações, dos irmãos da igreja, na época que estava orando pela vida do meu pai, uma semana ali de oração, Deus falou, vou entrar lá e vou operar o milagre, para vocês verem que só há um Deus em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Ou seja, irmãos, Deus ele age no campo das impossibilidades. Quando você chegou no seu impossível, no seu limite, aí você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. Portanto, não perca a fé, não perca a esperança. É dessa maneira mesmo que Deus age, e Ele sabe por que agir. E tudo isso Ele faz para mostrar que Ele é Deus, que Ele pode. Todo o controle está nas palmas das mãos dEle. Na palma das mãos dEle. Tá? Até o próprio Martinho Lutero falou, o diabo é um cão na coleira de Deus. Não há, irmãos, limite quando Deus quer operar. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha, que quem sabe chegaram, meu Pai, no limite aqui nesse vídeo. Entraram no campo das impossibilidades, meu Pai. Mas, Senhor, acredito que nessa hora, eles estão justamente onde o Senhor quer, Senhor. Porque quando a gente chegamos no nosso limite, quando entramos no campo das impossibilidades para nós, meu Pai, quando todos os recursos acabam, quando a gente olha para o lado, Senhor, nada mais a gente vê. Não há mais o que ser feito, meu Pai. Não há mais recursos. Acabou-se tudo, meu Pai. É nessa hora, Senhor, que o Senhor age com o sobrenatural teu, Pai. É nessa hora que as tuas boas mãos vêm, meu Pai, que o Senhor entra com livramento. É nessas horas, meu Pai, que o Senhor confunde, meu Pai, a razão humana, para mostrar que o Senhor é um Deus, meu Pai, nos céus e que embaixo na terra nenhum outro há. Glorifica o teu nome, Senhor, sobre a vida do teu filho e da tua filha, que estão aqui no campo das impossibilidades, meu Pai. Opera sobrenatural sobre a vida deles, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, para que o seu nome venha a ser glorificado. Abre portas que estão fechadas, Pai, na vida deles.
Continue suprindo as suas necessidades, meu Pai. Dê vitória para os teus filhos em todos os sentidos, meu Deus. E que a sua paz, meu Pai, a cada dia nos envolva. E que a tua presença seja conosco permanentemente, meu Pai. E que as tuas boas mãos permaneçam estendidas sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo que o Senhor está agindo, crendo no teu milagre, crendo na tua resposta. E desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.